Muito boa tarde, meus caros irmãos e irmãs. Estamos retornando mais uma vez, continuando com o nosso estudo, o nosso trabalho sobre esses ensinamentos fabulosos da doutrina espírita e do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. São nossos votos de que a luz se faça na mente e no coração de todos aqueles que estiverem assistindo ou que irão assistir a esses vídeos. O nosso vídeo de hoje é o de número 30 e que tem como título: Jesus não veio para salvar ninguém. O título pode, a princípio, chocar, mas com o decorrer desses ensinamentos, nós iremos constatar que é uma realidade isso, porque o trabalho é nosso. De muitos ensinamentos equivocados que recebemos ao longo da nossa presente existência, um deles é esse de que nosso Senhor Jesus Cristo veio para salvar cada um em particular. É só aceitar Jesus que a sua salvação está garantida. É o que muitos pregam por aí. Isso é uma tremenda ilusão. E por causa disso, muita gente acreditou e, ao desencarnar nessa ilusão, deram com a cara na porta do céu, se é que existe. E o pior é que ainda existem muitas pessoas acreditando piamente nisso. Então chegou a hora de esclarecermos esse ponto que é extremamente básico e fatal, para que aqueles que tomarem conhecimento desta obra continuem iludidos, se quiserem. É sabido que nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito puríssimo, Criador, construtor e governador do planeta Terra e responsável diante de Deus por aproximadamente 25 bilhões de almas, umas encarnadas, uns 7 bilhões aproximadamente, e o restante em planos de vibração vinculados à Terra, aguardando ou não uma encarnação no planeta. Disse aguardando ou não, pois existem espíritos superiores vinculados à Terra com a missão de instruir e proteger, mas não para reencarnar. Após ter sido enviado à Terra, desde tempos imemoriais, inúmeros instrutores, guias, profetas, com a finalidade de esclarecer os homens, de educá-los no conhecimento das leis de Deus e sua justiça, e a humanidade, mergulhada nas brumas pútridas da ignorância, não tomava conhecimento desses mensageiros e terminavam por assassiná-los na maioria dos casos. As tentativas da espiritualidade superior foram inúmeras para livrar a humanidade de se chafurdar
cada vez mais nas sombras da dor, do ódio e do sofrimento, criando karmas negativos coletivos de difícil reparação no tempo e no espaço. Foi aí que, com a permissão do Pai Maior, o Cristo Jesus veio manifestar-se neste planeta depois de ter passado mais de 4.000 anos em preparação no plano espiritual para poder penetrar e respirar essa atmosfera pesadíssima, construída pelo ódio, orgulho, egoísmo, ambição, vaidade, inveja, vingança, ciúme, derramamento de sangue do seu irmão, guerras, etc, etc, etc. E muito mais que impregnava o espírito humano. Somente um sublime amor poderia justificar um sacrifício desse jaez. Dentre os missionários enviados por Jesus à terra, estava Moisés, que recebeu aqui alguns pilares básicos do edifício da lei universal. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus. Segundo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro, honrarás a teu pai e a tua mãe. Quarto, não matarás. Quinto, não cometerás adultério. Sexto, não furtarás. Sétimo, não darás falso testemunho. Não coloco os outros mandamentos por considerá-los extremamente humanos, coisa para o povo hebreu, coisas de Moisés. Mas tempos depois veio a grande luz, o Cristo Jesus, e resumiu a lei transmitida ao povo por Moisés em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí estão a lei e os profetas. Jesus, registrado por Mateus capítulo 22, versículo 34 e 40. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, registrado por João capítulo 8, versículo 32. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. São ensinamentos de Jesus. O conhecimento da verdade significa conhecer os ensinamentos do Mestre, que por sua vez são ensinamentos de vida eterna, por estarem apoiados na eterna lei. Daí surge a libertação, sem nos esquecermos de que não basta conhecer, mas principalmente praticar. Por essa razão, nós vamos entender que a aquisição e a prática do conhecimento é trabalho individual, que realizar-se-á por evolução através dos tempos. No primeiro volume do livro Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, na página 50, diz ele, abre aspas, a salvação ou libertação da criatura da constante descida à matéria, ou seja, do ciclo reencarnatório, é obtida pela rejeição dos erros e não pela remissão dos pecados.
isto é, por meio de fórmulas ritualísticas ou palavras mágicas. Também não é conseguida mediante atos de outra pessoa, por mais categorizada que seja. Depende unicamente de cada um. Só se salvará quem rejeitar seus erros, mudando o rumo de sua vida e renovando-se interiormente. No fabuloso livro Universo e Vida, do Espírito Áureo, psicografia de Hernani Santana, publicado pela Federação Espírita Brasileira, página 60, terceira edição, nós temos, abre aspas, para empreendermos com êxito o exame desses assuntos, impõe-se-nos ter presentes dois princípios fundamentais da eterna lei, a saber, o princípio do determinismo divino e o princípio da livre determinação individual. O princípio do determinismo divino é absoluto e impõe como fatal, necessária e irreversível a evolução universal, na direção da suprema felicidade, que é o supremo bem, o supremo saber e o supremo poder, no infinito dos espaços e das eternidades. Como princípio, é unitário, imanente, indivisível e eterno. O princípio da livre determinação individual é desdobramento, consequência e complemento do primeiro, ao qual diretamente se vincula e outorga a cada criatura o direito inalienável de atender à suprema vontade do Criador quando e como quiser. Compreende, portanto, tríplice liberdade de tempo, de modo e de vontade. É intuitivo e lógico que essa tríplice liberdade se amplia à medida que o espírito evolui e ganha, com a evolução, mais amplo discernimento. Existe, porém, e se manifesta desde que o princípio espiritual começa a existir, crescendo com ele. No espírito iluminado pela consciência de si mesmo, esse tríplice poder se instaura definitivamente e passa a ser exercido com desenvoltura cada vez maior. Fecha aspas. Então vamos ver o que nos diz o querido companheiro de doutrina Hermínio Miranda, na sua obra Cristianismo, Mensagem Esquecida, publicada pela Casa Editora Clarim, na página 229. Abre aspas. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Registrado em Mateus, capítulo 24, versículo 13. Na página seguinte, 230, coloca o Hermínio. Abre aspas. Isto se realizaria, contudo, não por um fiat da vontade divina, mas na plenitude dos tempos, ou seja, Deus nos concede os recursos para realizarmos em nós o trabalho de redenção espiritual, que acabou ficando com o rótulo inadequado de salvação, não, porém, realizando-a por nós, e sim conosco. A graça está nas suas concessões, nas possibilidades e potencialidades
que colocou à nossa disposição, mas o trabalho é de cada um, pessoal, intransferível, ainda que adiável no tempo. Fecha aspas. Concordamos plenamente com o companheiro Hermínio, que com outras palavras afirma o que disse o Espírito Áureo. E é exatamente isso, quando a centelha divina exterioriza-se do grande foco de luz incriada, acompanha com o seu Cristo, perfeição da fonte, já sai com a sua programação pré-estabelecida por lei, empreender uma caminhada evolutiva e conquistar fatalmente a sua felicidade. Isso é lei. A lei impõe isso. Por essa razão, não pode ser graça, mas determinação da lei maior. Toda a criação divina tende a conquistar a sua felicidade. Graça são os inúmeros recursos e possibilidades que a lei nos concede para alcançarmos, conquistarmos o objetivo que ela estabeleceu. Entre a saída da centelha, exteriorização do grande foco de luz incriada, e a sua chegada, conquista da situação de espírito puro, existe um caminho a percorrer. Exteriorização por abaixamento de vibração vai habitar no átomo, mais precisamente no elétron, no reino mineral, passa ao reino vegetal, passa ao reino animal e racional, chega aos mundos ad hoc, individualização, encarnação, recebimento de perispírito, evolução em linha reta ou reencarnações para quem precisa, até chegar à situação de pureza, que foi a meta estabelecida pela lei. Tudo que a lei nos faculta para atingirmos o objetivo, meta, constituem-se em graças. Mas a salvação que conquistaremos um dia já foi pré-determinada, é lei. Então chegamos à conclusão de que nosso Senhor Jesus Cristo não veio para salvar ninguém absolutamente. Ele veio para nos trazer um código de luz, um código de vida eterna, a fim de que, seguindo esse roteiro, esse código, pudéssemos construir, através da evolução, a nossa vida futura, pela conquista da nossa felicidade. É trabalho individual, e os recursos a lei nos dá, para que possamos cumpri-la, atingindo o nosso objetivo. A fé faz parte das nossas aquisições morais. A graça é bênção do Pai Criador para as suas criaturas, mas nem a fé sozinha salva ninguém, como a salvação não é graça, é lei. Se Jesus, com a sua morte, entre aspas, tivesse libertado todos os seres humanos dos pecados e garantido com isso a salvação de todos, não teria razão de ser o seu ensinamento quando dizia, entre aspas, a cada um segundo as suas obras. Fecha aspas. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Assim como fizeres,
assim encontrarás. É necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo venha. O Evangelho. Não teriam razão de ser as inúmeras admoestações e ameaças constantes nos Evangelhos, se já estivéssemos salvos. A lei nos concede os meios, mas evolução é trabalho de cada um em particular. Muito obrigado, nobres irmãos. Ficamos por aqui com a nossa aula de hoje, agradecendo sempre ao coração querido de Nossa Senhora, pela oportunidade que ela nos concedeu de podermos divulgar ensinamentos tão belos que esta doutrina maravilhosa tem a nos proporcionar, a nos oferecer. Eu aproveito a oportunidade para mostrar mais uma vez o nosso livro Jesus, o Cristo, não nasceu nem morreu neste planeta. É este o nosso livro, onde esses assuntos estão contidos. Aqueles companheiros que se interessarem poderão entrar em contato comigo. Telefone 067, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 984445934. E eu terei o maior prazer em conversar convosco, tirar dúvidas inclusive. Que Nossa Senhora abençoe o coração de cada um de vocês. Tenham a absoluta certeza, nós não estamos sozinhos neste universo imenso. Amigos queridos torcem por nós e nos ajudam na conquista da nossa felicidade. Aqueles que gostaram deste vídeo e dos outros, divulguem, falem para os seus amigos, coloquem nos seus grupos sociais, nas suas redes, porque é uma caridade que se faz à doutrina espírita, a sua divulgação. Coloque, escreva num papel, dê para os seus amigos, é só colocar YouTube Kena Marques, que todos os 30 vídeos vão aparecer. Se você gostou, dê um like e faça essa divulgação para que nós possamos, inscrevam-se no canal para que nós possamos continuar com esse estudo tão bonito. Eu desejo a todos muita felicidade, que Nossa Senhora vos cubra de graças, a toda a sua família, ao seu lar. E não esqueçam jamais, nós somos luz, somos filhos da luz, e para essa mesma luz nós haveremos de retornar um dia. Graças a Deus, que assim seja.